boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse projeto incrível no Divã com Maria e convidados. Isso mesmo, é um projeto que nós pensamos com muito cuidado, com temas relevantes do cotidiano, para estarmos trazendo, para promover um diálogo muito rico de reflexões, para que pudéssemos estar realmente pensando sobre os temas aí que perpassam toda a nossa psique. E para estarmos hoje reunidos no divã, convidamos o psicanalista Alexandre Alonso, que já esteve conosco em outros momentos, em outras parcerias, com outros temas, sempre muito rico. Ele vai demorar só um pouquinho para entrar, que ele está finalizando outras coisas. Enquanto isso, a gente vai aí conversando sobre o que seria esse projeto. E durante essa semana nós vamos ter todos os dias live, com vários temas, com vários convidados. Amanhã nós vamos estar conversando sobre o medo. Na quarta-feira nós vamos estar conversando sobre o perdão. Todos vocês que estão entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, para esse momento, para o divã. Realmente, o que a gente pode estar pensando em temas para estarmos conversando sobre o divã? Nosso convidado acabou de entrar, seja bem-vindo. É sempre um prazer. Boa noite aí, o Gustavo Ribas, é um querido, seja bem-vindo à nossa live. Tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor, de muitas reflexões, porque nós vamos estar hoje pensando sobre o que a psicanálise tem para dizer para a gente sobre os afetos. O que seria os afetos, Esse poder todo aí que a gente está pensando na capacidade de mudança que os afetos podem nos proporcionar. São umas das reflexões que com certeza o nosso psicanalista vai trazer aí pra gente. Não sei se ele já pediu aqui para participar. Todos vocês que estão entrando, boa noite. Para estarmos falando sobre afetos, O que realmente nos afeta, a capacidade aí que a gente tem de estar expressando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, seja Tudo bem? bem-vindo a todos vocês que estão entrando. E eu estava aqui te acompanhando já desde o início, aqui um pouquinho. Como é que você está? Que satisfação revê-la, que coisa boa. Pois é, fizemos uma live ano passado, E foi muito, muito bacana. Foi Estamos aqui incrível. novamente, é sempre um prazer. Claro, claro. O prazer é meu, agradeço pelo convite, pela possibilidade de participar desse ciclo de encontros que parece que vai ser muito agradável, né? São vários dias com diversos temas super interessantes. Que legal, que bom saber que a gente está todo mundo ainda alentado para continuar trabalhando aí por nos entender, por entender o sujeito do inconsciente, por divulgar mais a psicanálise. Muito bom, que coisa boa. Pois é, ele colocou aqui, que temos uma coincidência fashion, Estamos de branco, tá? É Uma verdade. boa, uma boa observação. É verdade, ambos estamos. Bom, que legal, né? Assim, entramos com pureza, né? Assim, o simbólico do branco, já que nós estamos falando de simbólico em psicanálise, vamos falar do simbólico do branco também. Pois Esse é. tema despertou assim. Você pode se apresentar para a gente, para as pessoas te conhecerem melhor, um pouquinho aí do teu currículo? Ah, claro. Pessoal, eu sou o Alexandre Alonso, psicanalista, atuo na clínica já há alguns anos, sou doutor em sociologia, em psicanálise, especialista em neuropsicanálise, enfim, daria para falar bastante coisa aqui em termos das especializações, mas eu acho que isso é menos importante. Então, vou me apresentar como psicanalista Alexandre Alonso, eu acho que isso é o mais importante aqui nesse momento para nós. Obrigado pelo espaço, viu, Maria? Um grande psicanalista, que tem muito, tenho certeza que vai ser uma live com muita contribuição. E esse assunto despertou, assim, eu recebi bastante directs, tanto no Instagram quanto no Que meu legal. WhatsApp, das pessoas com várias perguntas, assim, despertou realmente um interesse sobre o que a psicanálise tem para dizer para a gente sobre o afeto. O que seriam os afetos, Alexandre?
É uma boa pergunta, né? Dá para a gente poder começar a desdobrar bastante coisa a partir dessa noção de afeto, do afeto para a psicanálise, mas eu sempre gosto de fazer aquele pequeno exercício de vamos começar aqui pelo nosso entendimento de afeto, né? O nosso entendimento popular, porque ali a gente começa pelo menos a nos permitir distanciar um pouquinho isso, que às vezes gera tanta confusão, né? Esse entendimento popular, esse que está no imaginário popular, e esse entendimento dos afetos na psicanálise. Então, eu trouxe aqui, né? O afeto, ele é considerado um sentimento terno de afeição por pessoa, por animal, amizade, enfim, né? Assim, ele vai ser classificado como um substantivo masculino, ou por metonímia, que é o objeto dessa afeição. Por exemplo, seu afeto, por exemplo, eram as filhas, né? Então, assim, essa noção de afeto ou de afeição, ela acaba nos trazendo muito mais dentro do popular, assim, desse imaginário social, para essa noção de sentimentos. Tanto que nós usamos muita expressão, eu estou um pouco afetado, né? Eu estou um pouco sentido, né? Então, a noção de afeto aparece muito no nosso dia a dia, como algo que está ali, né? Está circundando a nossa vida, está o tempo todo presente. Mas vamos pensar, então, o que seria o afeto para a psicanálise e dentro da teoria psicanalítica, dentro da psicanálise freudiana, para que a gente possa começar a fazer alguns pequenos desdobramentos a partir dessas noções. O afeto significa, então, designar a energia psíquica do desejo a um determinado objeto, pessoa ou coisa. Interessante pensar isso, né? Porque o afeto significa destinar a energia psíquica do desejo. O desejo que também nos conecta com as nossas pulsões, que nos conecta com, né, aquilo que nos move, aquilo que nos coloca nesse lugar desse sujeito também, do sujeito do inconsciente, e ele pode estar direcionado realmente a um objeto. E por objeto a gente não está falando de coisas só materiais, né? A gente fala de pessoas, fala dos animais, de alguma outra coisa, enfim, de um bem material. Então, é possível que a nossa energia psíquica ela esteja direcionada nesse sentido a um objeto. A gente vai dizer em psicanálise muitas vezes objeto de amor, embora nem sempre todos os objetos são de amor, né? Fica aí a ressalva, né? E, e pensando um pouco nesse objeto de amor, eu até me lembrei um pouco da teoria do complexo de castração, sabe, Maria? Porque lembrando da castração, lembrando do Édipo, a gente lembra desse afeto que o filho desenvolve em relação à mãe, ou esse desejo que ele tem em relação a uma dessas figuras parentais, ou até mesmo essa rivalidade, isso que tem a ver com essa rivalidade simbólica com o pai como rival. Então é interessante também pensar que, para nós, o nosso primeiro objeto de amor são essas figuras parentais, né? Eles são os nossos primeiros objetos de amor. É deles que a gente fala essencialmente, muitas vezes, disso que dá origem ou que nos permite compreender um pouco essa noção do afeto. Mas é bem complexo falar de afeto em psicanálise, viu? É sem dúvida eu acho que é um estudo muito amplo. O que a gente vai É um falar desafio. é um desafio, porque falar de afeto nós vamos falar de representação, nós vamos falar de sintomas, nós vamos falar de, né, talvez um pouco desse percurso histórico da psicanálise, nós podemos trazer uma série de questões muito importantes, mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que o afeto é um desses estados emocionais cujo conjunto constitui uma gama de todos os sentimentos humanos. Então, quando eu falo de afeto, de alguma forma, eu estou trazendo esse tom dos sentimentos humanos. Não importa qual seja esse sentimento, do mais agradável, mais insuportável, daquele que é mais leve, daquele que é mais angustiante, né? Tudo isso, todos esses sentimentos que se manifestam a partir de uma descarga violenta, física ou psíquica imediata, ou que pode estar mesmo em processo de, nós dizemos, represamento ou está sendo adiado. Então, talvez esse aspecto, Maria, descritivo, mostra de alguma forma para nós essa intricação obrigatória do conceito de afeto, pulsão e angústia. Momento que a gente vai conectando a noção do afeto com a pulsão, com essa noção da angústia, e a gente retoma um pouco lá atrás, um pouco desse percurso que o Freud faz com a escuta do sentimento dos histéricos ou das histéricas, né?
Então, a noção de afeto, eu diria que ela realmente é uma noção bem contemporânea, tem muito a ver com o nascimento da psicanálise, né? Pois eu acho que assim, o Freud ele vai operando ali a sua primeira classificação das neuroses, seguindo a forma pela qual a gente percebe que esse sujeito se comporta em relação aos seus afetos. É por isso que eu trouxe a ideia das histéricas, né? Ou até o próprio caso ali da Ana O, que eu acho que é muito interessante para nós, que nos permite conectar com essa ideia do que seria esse afeto que está ali presente, né? O que seria esse sintoma que de repente nos permite inferir um pouco desse afeto, um pouco dessas moções pulsionais. Então dá para ir construindo aos poucos, eu sei que não é um exercício muito fácil, mas a gente pode ir, ao longo desse nosso encontro de hoje, desdobrando várias reflexões que nos permitem ir construindo noções sobre o afeto em psicanálise. Por exemplo, em 1894, Freud escreveu para o Flies, logo ali, né, nessa percussão ali do nascimento da psicanálise, ele falou assim, agora tem uma visão de um conjunto, uma concepção geral das neuroses. Aí ele vai dizer assim, conheço 3 mecanismos. Aí ele fala a conversão dos afetos, e aí, claro, ele está ali reportando a histeria de conversão, né, esses sintomas que hoje nós entendemos no nosso dia a dia como sintomas somáticos ou psicossomáticos. Ele fala do deslocamento do afeto, e aí ele também vai falar da neurose obsessiva ou da obsessão, desses pensamentos, né, que estão muito presentes, muito repetitivos, tudo isso. Ele fala da transformação do afeto, esse momento em que a neurose, a angústia, se transforma numa angústia, numa melancolia, numa depressão. Talvez muito disso que tem a ver muito com a nossa realidade atual, que tem muito a ver com o nosso mundo, com aquilo que nós percebemos enquanto talvez uma transformação desse afeto, né? Então, falar em depressão, falar em estados depressivos hoje em dia, enfim, as estatísticas estão aí, deixam claro isso para nós, como que isso é uma realidade a nível mundial, né? Então, é interessante olhar um pouco essa contribuição do Freud, olhar que desde lá do nascimento da psicanálise ele fala aí desses 3 tipos de afeto, a conversão, o deslocamento e a transformação do afeto. E com isso a gente vai dando forma, aos pouquinhos. Se deixar, eu não vou parar de falar, hein? A gente está aqui para te ouvir, para aprender, Olha, porque não, vamos trabalhar são essas várias noções. conexões. Mas nós podemos ir trabalhando junto. Inclusive, pessoal, quem está aqui nos acompanhando, mande para a gente aí suas perguntas, suas dúvidas. Vamos falar um pouco sobre afetos, vamos trazer o afeto para nós, para o nosso entendimento, porque todos esses conceitos eles são realmente retomados pelo Freud ali em 1915, e aí ele tem lá no artigo Inconsciente 1915, ele vai definir o afeto da seguinte forma: os afetos e os sentimentos correspondem a processos de descarga, cujas manifestações finais, ele vai dizer, são percebidas como sensações. Olha que interessante, né? Correspondem a processos de descarga, cujas manifestações finais são percebidas como sensações. Disso que nós podemos experimentar, às vezes, até, né, fisicamente falando. E, além disso, o que Freud vai fazer? Ele vai tornar o recalcamento responsável pela inibição da transformação de uma emoção pulsional em afeto. E aqui ele começa a dar forma, como que esses afetos, né, eles podem também estar reprimidos, recalcados. E aí ele fala nessa inibição da transformação de uma emoção pulsional em afeto. Ou seja, essa pulsão, isso que está na ordem do desejo, que de alguma forma encontrou algum tipo de bloqueio, algum tipo de inibição, algum tipo de restrição, algum tipo de castração simbólica. E aí o que vai acontecer? Ele impede que realmente essa moção pulsional ela apareça na forma de afeto. Então, isso vai fazer com que esse sujeito prisioneiro desses elementos patogênicos inconscientes, ele acabe ficando muito mais angustiado, e vai chegar um momento em que tudo isso que acaba estando ali recalcado vai ter que se manifestar de alguma forma. Então, é muito do estudo dos afetos acaba de alguma forma nos levando para esse lugar da noção das pulsões, porque quanto maior a intensidade dessa carga libidinal, dessa carga psíquica, desse desejo, disso que está ali reprimido, né? Assim, eu tive o exemplo da panela de pressão, né? Quanto mais pressão, mais chance tem de realmente transbordar.
é um exemplo simples que traz para o nosso dia a dia, mas que permite a gente entender como que nós funcionamos nessa comparação entre o anímico e o fisiológico, por exemplo. E eu fiquei pensando um pouco assim sobre a questão dessa abordagem do afeto, né? Por exemplo, o Freud vai dizer que se a pulsão não aparecesse sobre a forma de afeto, nada poderíamos saber sobre ela. Então a gente começa a perceber que fica difícil dissociar, né, pulsão de afeto em psicanálise. Olha que interessante, né? Por isso a gente falar em afeto é sim falar em sentimentos, é sim falar em sensações, mas os afetos já são muito mais a manifestação dessas pulsões, né, quando ela de alguma forma ganha forma, ganha corpo, né? O Lacan até vai usar muito essa expressão do corpo, mas é quando ela ganha corpo, quando ela ganha forma. Então é interessante pensar que a pulsão não aparece sob a forma de afeto. Se ela não aparecesse realmente, a gente realmente nada poderia saber a respeito dela. Agora, vamos voltar um pouco à história, né? Eu gosto muito desse exercício, né? Porque eu lembrando do caso lá da Berta, claro, a gente vai lembrar também das contribuições não só de Freud, mas do Breuer, ali por volta de 1880, e a gente observa que essa intervenção clínica do Breuer se dava com o uso da hipnose. E o manejo clínico nessa época era muito baseado nesse método catártico, né? Interessante isso, né? E aí, de repente, esse método catártico que tinha essa característica, né, de levar o paciente a reviver um episódio traumático, o retorno à ocorrência que essa ocorrência promovia, né, essa espécie de abreação dos afetos ligados ao trauma. Então, olha que interessante, porque eu falei assim, como é que estudar o afeto nos conduz a uma série de conceitos dentro da teoria psicanalítica. Então, a gente se depara aí, né, com essa ideia da abreação, né, essa abreação que nos permite perceber aquilo que de alguma forma precisa se manifestar, né? Precisa se verter, precisa ser de alguma forma posto para fora. Então, esse momento em que ele consegue de alguma forma pegar esses sentimentos, esses afetos reprimidos, né? ou toda essa energia libidinal, essa carga pulsional e manifestar. Interessante, né? Aí ele vai falar do manejo clínico, né? Que levar o paciente a abreagir, a partir da abreação, é nesse momento que vai ocorrer essa catarse, essa descarga dos afetos ligados aos sintomas patogênicos. Então ele vai até caracterizar isso como uma espécie de acontecimento abreativo. Agora, olha que interessante, a gente já fala de abreação, a gente também fala nesse momento de catarse, e a gente vai ampliando ainda mais essa noção, porque é um estudo muito profundo, o estudo dos afetos, e ao mesmo tempo que ele é muito profundo, ele gera algumas confusões devido a esse estudo da própria origem da palavra afetos também. Por isso que eu falei da importância da gente começar a distanciar um pouco essa ideia do afeto, do sentimento, dessa coisa que tem a ver com o imaginário social, dessa noção do afeto em psicanálise. É sempre um exercício, né? Vamos fazer uma revisão rápida, então. A abreação é um termo introduzido pelo Freud e pelo Breuer em 1893 para definir um processo de descarga emocional que, liberando o afeto ligado à lembrança de um trauma, anula seus efeitos patogênicos. Né? Já o termo abreação, ele também vai aparecer pela primeira vez numa comunicação preliminar, dedicada ao estudo do mecanismo psíquico atuante nos fenômenos dos histéricos. Então, olha que interessante, a gente poderia dizer que na origem do estudo da psicanálise, no estudo da histeria, aparece pela primeira vez a noção do afeto para a psicanálise. Olha que legal. A gente pode ir avançando nesse sentido, percebendo algumas coisas que podem contribuir para o nosso entendimento sobre afeto e psicanálise. Então, o que nós nos propomos é conseguir, de alguma forma, que esses sintomas se revestem, identificar o acontecimento, aquilo que, sabe, estava ali, né, num passado distante, como parte dessa memória traumática ou de uma narrativa, e que, de alguma forma, provocou o fenômeno histérico. Eu poderia entrar nessa discussão, Maria, sobre histérico, porque esses dias eu sempre lendo algumas coisas, né, e aí lendo alguns trechinhos da obra Ressentimento da Maria Rita Kell,
Aí ela fala um pouco sobre o histérico, eu falo, gente, como somos todos histéricos, né? Como é difícil a gente sair desse lugar da histeria, né? Porque nós, em algum momento, estamos sempre manifestando uma enxaqueca, sabe, uma tensão muscular, algum tipo de sintoma, algum tipo de desconforto, e cada um à sua maneira, mas todos nós acabamos apresentando isso, né? Algum desses sintomas conversivos. Então, a gente pode falar que o afeto está ligado a um acontecimento, né? E o afeto geralmente dentro da psicanálise está ligado a um acontecimento. Não quer dizer que esse acontecimento tem que ser real ou né, se é um trauma real ou um trauma simbólico. A gente vai perceber que no início o Freud até trabalhou um pouco com essa ideia, né, de um trauma real, e aí depois ele pouco tempo depois ele abandona a teoria da sedução ali, né, que ele fala, não é possível que todos os pacientes tenham passado por um trauma real, e ele mostra que mais do que entender o que é esse trauma real e se é real ou não, é entender que o trauma existe mesmo que seja num aspecto simbólico. E aí ele vai introduzir outros termos, né, vai falar sobre fantasia, ele vai falar sobre, né, essa coisa do imaginário, como que nós também construímos algumas questões, como que nós interiorizamos muitas coisas a partir dessa relação com o outro, e aí o afeto está nesse sentido muito ligado ao acontecimento, né? A isso que, né, vai nos reger de alguma forma, vai nos constituir. Bom, por outro lado, ele vai dizer que o afeto permanece ligado à lembrança do acontecimento traumático, mas ele vai dizer que é sobretudo de reminiscências que sofre o histérico. Então é interessante isso, né? Está ligado aos acontecimentos traumáticos, tem muito a ver, porque de alguma forma ele vai ser quase que esse agente dos distúrbios histéricos, mas ele tem muito a ver com essas reminiscências, né? E isso a gente está falando muito desses pensamentos, desses resquícios, desses sentimentos que estão ali, que na ordem do psíquico a gente não consegue abandonar. A gente entraria naturalmente aqui numa discussão interessante sobre o tempo lógico, né? Que às vezes o tempo consciente, o tempo racional, não é o mesmo tempo do inconsciente. Então, às vezes, coisas que são tão antigas, que já se passaram tantos anos, como pode ser que tudo isso até hoje esteja nos causando algum tipo de angústia, de desconforto, e aí a gente vai começar a conectar um pouco essa ideia do afeto também com a ideia da fixação desses objetos. Então lembra lá no início que nós falamos sobre os objetos, né? Que o afeto está muito ligado a esses objetos de amor e tudo isso. Então talvez nesse momento a gente também possa falar numa fixação desses objetos. Tem muitas questões para a gente discutir. Você vai me dizendo aí até onde eu posso ir, viu? Não, tá ótimo. Eu estou aqui pensando já em várias perguntas para mim te fazer, mas vai concluindo aí teu raciocínio. Tá joia. É, eu observei que no âmbito da psicoterapia, a gente pode realmente falar de rememorações, associações, e também a gente pode falar de um efeito catártico, né? Isso que é libertador. Porque o Freud, você vê, a gente falou, você tem um pouco do método hipnótico, o método catártico, também para poder falar como que o Freud também vai dando lugar a essa escuta desses afetos, desses sentimentos recalcados através da livre associação. Através da associação livre, através da fala. E por isso que o caso da Ana é tão interessante, o caso dessas histéricas, não só a Ana, teve a Amy Von também, teve outras histéricas e outros pacientes ali, mas elas são tão no cerne ali da história do surgimento da psicanálise. Mas é interessante pensar o quanto isso é libertador, né? Então, quando você consegue, de alguma forma, falar sobre isso que te angustia, parece que, de alguma forma, você está se libertando desses afetos que estavam ali presos, reprimidos. E é muito interessante falar do afeto, é falar do sentimento, né? É falar daquilo que a gente está sentindo, como a gente sente, como eu simbolizo isso que eu estou sentindo. Se eu estou angustiado, por que eu estou angustiado? Por que isso me causa angústia, né? Não é simplesmente, eu estou angustiado, essa angústia vai passar, não é isso. Por que eu me sinto angustiado? O que essa angústia representa para mim? E aí a gente vai trabalhar muito nessa escuta do sujeito do inconsciente. Então, é interessante pensar o quanto isso é libertador, o quanto isso é fascinante, né? O quanto a fala, a palavra, ela tem poder realmente. E essa palavra, essa fala, essa livre associação, essa escuta do outro que nos permite, de alguma forma, nos libertar desses afetos reprimidos, recalcados, angustiantes, insuportáveis, né? Ou ressignificar
a nossa relação com esse objeto de amor, ressignificar a nossa relação com esse outro, ainda que seja com esse outro mais próximo ou com esse outro inconsciente, né? Com o nosso outro aqui. E aí, claro, eu Só fiquei pensando, fica à vontade. uma pergunta, assim, que o Gustavo colocou aqui, né? Que aí tu acabou tocando na questão da angústia, né? Que aí ele colocou que a palavra-chave do contexto relacionado ao afeto seria a palavra angústia. É interessante, ela fica meio bem que no cerne dessa discussão, né? Tanto que quando você olha dentro da obra freudiana ou do próprio Lacan, eles acabam tendo quase que uma tradução muito próxima que é essa noção da angústia. A angústia fica muito conectada a tudo isso. Mas é difícil a gente falar do afeto só como uma angústia, né? Porque se nós falamos em pulsões, e aí a gente teria que entrar um pouco na teoria das pulsões, nós podemos falar de vários tipos de pulsões, pulsões de vida, pulsões de morte, eros, tânatos, podemos falar, né, dessa autoconservação, podemos falar também da impossibilidade de nos autodestruir, de nos machucar, a gente acaba projetando isso para fora, então uma pulsão de autodestruição ou de agressão. Então a gente entra muito na ordem dos sentimentos e falar sobre as pulsões é falar sobre toda sorte de pulsões. Não dá para falar só sobre uma dessas pulsões. É interessante pensar nisso porque falar sobre as pulsões é falar sobre essa energia que está sempre em movimento, né? É algo que não cessa, né? O que a gente pode fazer é, de alguma forma, trabalhar para reduzir esses efeitos, de alguma forma, trazer um certo alívio. Por isso que eu gosto da palavra que aparece, essa palavra descarga. Então, a gente fala de angústia, né? Porque é natural que a angústia nos conecta muito com a clínica, com a escuta do outro. Muitas vezes nós buscamos a terapia ou a análise ou qualquer outro tipo de terapia a partir desse lugar de angústia, né? O ideal seria que não fosse só nesses momentos de angústia, que a gente também buscasse ajuda e a terapia em outros momentos da nossa vida até de forma mais preventiva, para não chegar nesse estado angustiante. Mas a angústia fica bem no cerne mesmo da discussão. E fiquei pensando no caso de uma vingança, né? Como, por exemplo, a vingança ela pode até ser uma resposta a uma ofensa, mas geralmente ela não é proporcional ou ajustada à ofensa. Ela deixa aberta a ferida ocasionada por essa. Então, olha que interessante, né? Às vezes eu estou ali com uma espécie de uma mágoa, de um ressentimento, eu quero me vingar, né? O meu sentimento ali naquele momento, eu preciso me vingar, eu preciso projetar isso, eu preciso pôr isso para fora, e eu acabo vingando, e essa vingança acaba sendo muito desproporcional. E aí, quando se fala nessa ideia da desproporção, isso nos ajuda a perceber o quanto isso tem a ver muito mais com as nossas emoções pulsionais, com essa energia psíquica que nós trazemos, né? Interessante pensar nesse sentido também. E aí, bom, foi isso que eu comentei, né? A ideia da linguagem como, gente, graças a qual, graças a essa linguagem é que o afeto realmente pôde ser abreagido quase da mesma maneira, porque somente as palavras constituem esse reflexo adequado. A gente muitas vezes sequer entende o que nós estamos sentindo. Então, quando você começa a tentar dar um sentido para aquilo que você está sentindo, para aquilo que está te angustiando, para aquilo que está ali te incomodando, te causando uma sensação de desprazer, de mal-estar, parece que a partir dessa conexão com a palavra, ou quando eu começo a tentar de alguma forma simbolizar o que eu sinto, esse sentimento angustiante, ele alivia, ele cede de alguma forma, né? Então é interessante quando se fala em afetos, a gente está sempre falando de algo que está ligado a alguma coisa, mas não necessariamente é a coisa em si, né? Então dá para explorar bastante coisas nesse sentido. Bom, Eu tenho uma pergunta, hum, quando a gente fala de coisa, né, assim, ligado ao afeto, como que a gente faz essa relação do afeto ligado ao grande outro, né? Assim, essa energia relacionada a uma outra pessoa externa, alguma coisa. nossa, é um desafio, né? Porque para nós na clínica a gente tem possibilidade de, através da escuta desse sujeito, do analisando, inferir a partir daquilo que ele traz como elemento, como parte ali da sua narrativa.
Mas é difícil muitas vezes as pessoas perceberem isso. Às vezes eu tenho uma paixão, vamos pensar na paixão, eu gosto muito dessa ideia da paixão, porque a paixão nos conecta com afeto, né? Eu tenho uma paixão, uma fixação por uma pessoa e falo, eu amo essa pessoa, eu não posso ficar sem ela, eu não sei viver sem ela, e o que vai ser da minha vida, né? E a gente cria toda aquela coisa do simbólico em torno do que essa pessoa representa para nós. E às vezes a gente sequer entende por que nós temos tanto amor e por que a gente sente tanto algo por essa pessoa. E às vezes não é pela pessoa, mas é pelo que ela representa para nós. Né? Então, esse afeto, ele pode estar ligado a uma meta pulsional. Né? Então, de repente, a minha meta não é necessariamente essa pessoa, mas o que essa pessoa representa para mim. Então, ela pode representar, de repente, uma revivência desses objetos perdidos da nossa primeira infância, né? Desses objetos primários aí, que é a mãe, o pai, as figuras parentais. Ela pode representar também isso que está no campo dos ideais, das fantasias, das nossas projeções, né? A gente pode falar também de um narcisismo. Então, é interessante pensar que esse outro, às vezes, não é que eu desejo esse outro, às vezes eu desejo estar numa relação, num casamento, né? Numa história a dois, porque isso para mim é um ideal de vida. E de repente essa outra pessoa passa a de alguma forma me conectar com isso que está na ordem do meu desejo. E aí talvez nesse sentido a gente consiga de alguma forma criar algumas pequenas distinções, mas não é um exercício muito fácil. A gente pode perceber isso, por exemplo, com alimentação. Às vezes você fala, eu estou comendo, né? Pensando um pouco na ordem das compulsões alimentares, a pessoa come, 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 come. Então, o afeto está ligado à comida? Não. Mas a satisfação que essa comida traz, a esse prazer que ela ganha com a comida, o que essa comida representa para ela, o que ela tenta ingerir, introjetar com essa comida. Então é interessante também pensar nisso. Então, será que eu amo a comida ou eu amo o que a comida me traz em termos de satisfação? Será que eu amo esse outro ou será que o que eu amo é o que ele representa para mim, o que ele me traz em termos de ganho, de satisfação? Porque a gente estaria praticamente entrando naquela ideia da meta de uma pulsão é sempre a satisfação. Né? Então, e essa satisfação só pode ser alcançada, como diz o Freud, pela suspensão do estado de estimulação junto à fonte pulsional. Então, o que isso quer dizer? Se eu não conseguir aquilo que eu desejo, ela vai continuar ali. Né? Então, ela só vai trazer um certo alívio, só haverá esse alívio, só haverá essa sensação de ganho ou de obtenção de prazer a partir do momento que houver a satisfação. Esse é um exercício fascinante que a gente vive diariamente com os pacientes na clínica e a gente também com os nossos analistas, né, claro. Acho que eu consegui responder. Consegui? O que você sente que faltou aí? Tem uma pergunta que acaba que também fazendo interface com essa, né? Que ela colocou assim: quando sabemos que outra pessoa sente um afeto enorme por você, mas você não sente o mesmo e ainda assim permanece nessa relação, é medo, necessidade de estar com alguém ou simplesmente falta de coragem de deixar essa pessoa? Nossa, é uma pergunta muito subjetiva. Vamos lá, vamos separar as coisas, né? Assim, estar com uma pessoa, sabendo que essa pessoa tem muito afeto, muito sentimento por você, que ela pode ter algum tipo de fixação, e aí a gente não vamos tentar entrar no mérito dessa fixação, mas você não sente o mesmo. Então, o que a gente pode inferir a partir disso, né? Que o fato de você não conseguir romper com essa relação, é possível que você se sinta em falta de alguma forma com esse outro. Que exista também uma espécie de proibição simbólica na tua cabeça de que como eu posso deixar essa pessoa se ela me ama tanto, né? Como eu posso sair desse lugar que eu estou, que de repente não me é tão prazeroso, sendo que o outro está dizendo que me ama, como eu posso abandonar um amor, né? É como dizer para Cinderela e para todas as princesas da Disney abandonar o seu príncipe encantado, né? Tipo, é o sonho da Disney, então isso está no meu imaginário, como é que eu abandono isso? Sim, é muito subjetivo, né? Assim, Muito. para refletir mesmo. Perdão. Precisaria de muita análise para isso, hein? Até para entender por que essa pessoa, esse sujeito, continua nesse lugar, né? Quer dizer, é um exercício, né? É uma liberdade de construir alguns pensamentos, inferir
algumas noções aí a partir da teoria psicanalítica desse caso, mas eu poderia até dizer nesse sentido que a gente poderia estar falando até de pulsões inibidas em sua meta. Eu tenho outros desejos, eu tenho outras ideias, as minhas metas são outras, mas eu estou inibido por alguma coisa, ou por uma questão moral, social, né, pelo meu supereu, ali pelo superego, né, que a gente costuma dizer. Quer dizer, existe algo ali que não me permite sair desse lugar, então, de alguma forma, a gente precisa repensar o nosso lugar do nosso desejo, do nosso afeto, né? O que eu pretendo mantendo esse lugar aí? Temos mais alguma pergunta? Você falou sobre as nossas relações primárias, né? Com Uhum. pai, mãe, ou as figuras que representam, né? As emoções que a gente vivenciou na infância, a gente vai seguir reproduzindo elas na vida adulta? É uma boa pergunta. Dizem alguns dos vários teóricos que sim, que eu penso em Freud, eu penso em Klein, eu vou pensar um pouco em Lacan, eu vou pensar um pouco em Winnicott, né? É muito disso que eles acabam trazendo para nós, no sentido de que é possível que a gente sempre busque, nessa fase adulta, esse substituto desses objetos de amor, desses objetos primários, originários. O primeiro objeto de amor da criança, vamos pensar num caso mais simples, mais acessível, é o seio materno. Né? Então, esse é o primeiro objeto de amor, esse contato com o outro, esse acolhimento. E é possível que esse primeiro objeto de amor, eu nunca mais, tendo uma perspectiva kleiniana, eu nunca mais o tenha. Né? Eu posso encontrar vários substitutos. Né? No caso, eu posso encontrar ali a chupeta, a mamadeira, o brinquedo, a fralda, o travesseirinho, o pelúcia, que eu estou com ele na boca o tempo todo. E depois, na fase adulta, eu posso encontrar outros substitutos um pouco mais eróticos, mas é possível que ainda assim, nunca esse objeto de amor seja efetivamente substituído. A gente sempre sinta que precisa estar nessa busca. Né? Porque talvez a gente sequer tenha consciência, é possível que não tenha consciência, desse sentimento, desses afetos mais profundos. Então, o afeto também nos conecta muito com a nossa vivência, né? Com a nossa construção simbólica dessa relação com o outro. Exatamente. Você falou que a associação livre, que justamente, né, proporciona aí a nossa fala, seria um dos principais meios para a gente estar colocando esses afetos para fora. De que forma você poderia orientar as pessoas que estão aí nos ouvindo, que seria mais o ideal para pensar em colocar todas esses afetos reprimidos, recalcados para fora? Nossa, como colocar todos esses afetos para fora, pessoal? Todos eu acho impossível, né? Olha, assim, Mas pelo menos o que está causando angústia, de repente. vamos para a terapia, né? Vamos entrar em análise, vamos entender o que são essas angústias, porque quando a gente olha para as angústias, para o sofrimento, a gente olha para aquilo que está nos angustiando, para a dor, mas a gente tá olhando para o sintoma, não está olhando para a causa. A gente olha muito para esse efeito daquilo que muitas vezes nos é profundo. Às vezes eu estou numa relação extremamente, vamos falar assim, uma relação difícil, conflituosa, violenta, e vivo angustiada, vivo depressiva, e não estou me sentindo bem, não estou me sentindo feliz, e estou o tempo todo com dores, etc, etc. Mas sequer eu consigo perceber o que me conecta com essa angústia. Né? O que de alguma forma me traz para esse lugar de perceber que parte desse afeto tem a ver com o nosso desejo, né, esse desejo como consequência universal. Né? Então, esse desejo que está ali, que está suspenso, não está sendo atendido, ou está sendo inibido, está sendo castrado simbolicamente, enfim. Olha, Lacan vai dizer o seguinte, o afeto, seja uma manifestação pulsional, não implica que ele seja o ser dado em sua imediatez. Ou seja, não precisa, não é porque eu tenho um afeto, ou vamos falar de uma pulsão, de uma energia libidinal, enfim, de uma emoção pulsional, isso não quer dizer que tem que ser imediato, né? Que essa satisfação se dê de forma imediata. Ele vai dizer, a gente vai aos poucos também permitindo se reconectar com tudo isso. Então, às vezes você está muito angustiado, você não vai conseguir
né, sair desse quadro de angústia de uma hora para outra, mas é possível que ao longo da análise, ao longo da terapia, ao longo de um acolhimento, por exemplo, terapêutico, você consiga sair desse lugar de angústia. Porque você vai entendendo por que você está ali, você vai se implicando nessa angústia, você vai se percebendo nesse lugar e não mais olhando para esse afeto só como aquilo que me dói, aquilo que dói o peito, aquilo que, sabe, que me tira o ar, mas entendendo por que eu estou com dor, por que eu estou sem ar, o que não me permite respirar, o que está à minha volta que não se conecta, por exemplo, com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que está na ordem dos meus desejos. Faz sentido? Faz muito sentido. Freud tem aquela frase, né? Eu estava pensando hoje à tarde sobre a nossa live, e aí ele Uhum. fala assim, né, que se quiserem suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Eu acho que está muito Nossa, relacionado com essa questão é do verdade. afeto, né? Para a gente justamente possibilitar, você falou, né, dessa construção e desconstrução. Eu achei que essa frase dele se encaixa muito relacionada aos afetos, para que a gente possa buscar realmente compreender a origem do nosso desejo. É, faz muito sentido também. Eu fiquei até pensando, sabe, Maria, eu trouxe ali no iníciozinho essa ideia dos afetos em Freud, né? E a gente vê que os afetos eles estão sempre à deriva. Porque ora eles estão convertidos, ora eles estão deslocados, ora eles estão invertidos, ora eles estão metabolizados, ou seja, de alguma forma eles estão por aí, até mesmo enlouquecidos. É possível que também se encontrem nesse lugar. Mas o Lacan vai dizer uma coisa interessante, que não mais que a pulsão, o afeto ele não é recalcado, né? Ele vai dizer que, como na pulsão, o que do afeto é recalcado é os significantes que o amarram. Então, a gente às vezes está sentindo, você está vivendo esses afetos, né? Você está manifestando isso de alguma forma, ele está ali presente. Mas o que está acontecendo? Você não está conseguindo dar sentido para aquilo, aquilo não está fazendo sentido para você. E aí eu vejo quanto a análise ela é tão importante, a terapia é fundamental para todos nós, porque é o momento que eu começo a dar sentido a isso que me causa essa angústia, a isso que de alguma forma vai me trazendo para esse lugar que às vezes parece insuportável. Então, o afeto vai estar sempre ligado àquilo que nos constitui como sujeito desejante. Esse é o ponto de partida, né? Em nossa relação com o outro, que é, como eu comentei, com esse outro que é o nosso semelhante, esse mais próximo, com esse outro que é o outro inconsciente, esse outro com o O maiúsculo, né? Como lugar do significante e, portanto, da representação como objeto causa do nosso desejo. Pessoal, esse representação é algo muito interessante. Lembra que eu falei assim que esse estudo dos afetos nos conecta com uma série de questões de ordens simbólicas e ao mesmo tempo conceituais, porque a gente entra na noção de significante aqui, né? O significante como elemento do discurso, referível tanto ao nível consciente como inconsciente, isso que representa, mas que também, né, diz respeito ao sujeito, termina o sujeito. A gente vai falar sobre representação, a representação como essa forma elementar daquilo que está inscrito nos diferentes sistemas do aparelho psíquico, né? A gente fala a representação na psicanálise é diferente da representação na filosofia, porque a filosofia fala da representação como um conteúdo concreto de um ato de pensamento. Agora, a psicanálise não. Ela vai falar como mais num sentido de hipótese, essa hipótese do inconsciente, né? Aquilo que você pode inferir a partir dessa escuta do outro, do sujeito inconsciente. Então, o Freud ele vai opor representação a afeto. Porque ele está dizendo que o afeto não é uma representação de algo concreto. Ele vai dizer que o afeto ele está de alguma forma ligado, ou ele está convertido, ou ele está, sabe, tudo isso que eu acabei comentando agora com vocês. Então, são tantas formas que ele pode estar ali, né? Vamos falar assim, pairando ali no ar. De fato que o que é recalcado é a representação. Então, quando eu falo, realmente, olha que interessante essa perspectiva. Quando eu falo de representação na psicanálise, eu estou dizendo daquilo que é recalcado, e não no sentido do conteúdo concreto de um ato de pensamento. Então, a representação
precisa ser revista no sentido daquilo que se inscreve no inconsciente, que é praticamente esse traço mnésico, psíquico, né? Essa representação de palavra, representação de coisa. Então, é uma série de questões que aparecem para a gente nesse contexto, até para que a gente possa ir dando lugar a essa construção, essa noção do afeto dentro da psicanálise. Percebe como é amplo? Parece simples falar de afeto, né? Eu falo, afeto é amor, né? Afeto é sentir. Não, gente, eu gostaria que fosse assim. O afeto para a psicanálise tem muito mais do que isso, né? Porque o afeto tem a ver com o desejo, tem a ver com as pulsões, tem a ver com a representação da palavra, a representação da coisa, a gente não parou por aí. Tem a ver com o significante. Então, quantas questões, quantos eixos centrais nos conectam e nos ajudam a entender essa constelação de palavras e conceitos que nos ajudam melhor a entender o que é afeto na psicanálise. Então, eu percebo que, de alguma forma, Maria, esse recalcado que rompe na consciência tem a ver com sintomas histéricos. E eu falo, gente, que fascinante foi perceber que, graças a essa escuta dos histéricos, hoje a gente fala da escuta de um sujeito inconsciente. Hoje eu posso falar da escuta das minhas angústias. Hoje as minhas angústias têm importância em um lugar de escuta, que é na clínica, por exemplo, né? Ou na psicologia, né? Com a questão da própria psicologia analítica, ou através da psicanálise, da clínica psicanalítica. Mas é interessante como hoje, através dessa escuta desse sujeito inconsciente, nós podemos falar das nossas subjetividades, das nossas singularidades. Nós podemos falar daquilo que não está no óbvio, daquilo que não está só numa coisa concreta, daquilo que às vezes eu estou no médico e falo, eu estou sentindo uma série de coisas, eu tô com palpitação, eu estou com dor no corpo, eu sinto que eu vou desfalecer, e aí a gente pode falar dos ataques de pânico, e podemos falar de uma série de questões que são tão comuns hoje nos nossos dias, e de repente não é isso que importa, não é só esse sintoma, não é só isso que parece representar o que eu estou sentindo, mas é de fato aquilo que está por trás desse sintoma, aquilo que está dando lugar a essa série de sintomatologia. Então, às vezes as pessoas nos falam, como que a psicanálise pode ajudar, então, né, nessa cura ou nessa liberação dos afetos? Bom, a gente pode desconstruir um pouco essa ideia de cura, entendendo que em momento algum nós pretendemos a cura, a gente pretende a ressignificação, né? Esse momento em que a gente busca dar sentido a isso que às vezes não tinha sentido para esse outro. Aquilo que sequer eu compreendia porque eu estava sentindo. Mas olha que interessante, a partir dessa ressignificação, eu consigo entender um pouco daquilo que eu sinto, e a partir do momento que eu entendo que aquilo começa a fazer sentido para mim, esses sintomas parece que vão aliviando, como aconteceu com o caso da Berta, como aconteceu com o caso de outros tantos histéricos. Não é isso que elas diziam? Né? Quando Freud tentava intervir ali na fala e fazer uma série de perguntas, aquela coisa do médico que pergunta, que quer perguntar, que quer investigar, ela falou, dá para parar um pouco? Você me deixa falar, né? Deixa eu falar o que eu estou sentindo, o que isso quer dizer para mim. Então, olha que interessante como que esse primeiro passo inaugura um lugar que hoje falar de afeto é falar daquilo que esses afetos significam para nós, e não o que significa para o outro. Se você me falar assim, eu tô muito angustiada, Alexandre, eu ando muito triste, eu falo, Maria, você não está triste nada, olha, você está com uma carinha tão boa, né? E você está me dizendo que você está triste. Eu estou te dizendo, não, você não está triste. Então, hoje, a nossa escuta, a escuta como terapeutas, como psicanalistas, tem a ver com esse lugar, né? Maria, mas o que é isso que você está sentindo, né? O que é essa tristeza? Você sabe de onde vem essa tristeza? Desde quando você está sentindo essa tristeza? O que essa tristeza representa para você? Como que você sente essa tristeza a partir de que momento, de qual situação da tua vida que ela aparece com maior ou menor intensidade? Né? O quanto essa tristeza tem a ver com esse lugar em que você está, esse lugar em que você se vê perante esse outro, né, inconsciente. Então, olha que interessante como que nós começamos a dar um outro tom para essa escuta também dos nossos sentimentos, daquilo que nos move,
daquilo que faz sentido para nós, e aí a gente fala de afetos e psicanálise. Faz sentido? Faz muito sentido, Ah, porque eu acho que você sintetizou muito, de uma maneira assim, muito eficaz, esse último trecho aí, que faz a gente realmente pegar os links, porque a gente percebe as pessoas que chegam até nós, né, assim, com aquele sintoma, e elas esquecem que tem uma causa, né? Que tem ali uma trajetória antes de ser apresentado esse sintoma. E, sobretudo, né, o que o Lacan fala desse significante, que é algo que a gente vem estudando bastante na nossa clínica, né? Assim, o que que significa para aquela pessoa aquele sintoma diante da sua história de vida, né? Você chegou aí citar a questão da cura, né? Do que traz um paciente, né, o analisando para a clínica, para a gente pensar que o que pode fazer sentido a partir do momento, justamente quando começa a fazer sentido para o paciente, para o analisando, é que tá acontecendo ali aquela cura daquele sintoma, né? Porque ele é, pode, aquilo que a gente fala de reeditar, dar um novo significado para é aquilo, e aí, verdade. enfim, aquela a clínica dele, aquele sintoma, ele pode, a partir daquilo, fazer alguma coisa, né? E aí a Marta colocou, né? Ela te elogiou bastante, que a aula tá ótima, né? E que faz muito sentido aí o que a gente está conversando, que a gente está trazendo hoje. Eu sei que para algumas pessoas leigas que estão aqui pode parecer complexo, mas assista depois a reprise com calma, né? Que aí Ah, fica tudo organizadinho ali o pensamento, porque a é gente vai uma coisa verdade. levando a outra e aí depois vai se organizando e fazendo sentido, sim, com certeza. É. Interessante que a gente estava falando um pouco sobre essa constelação de conceitos que estão em torno do afeto, né? E também aparece a noção de compromisso, né? Então, olha quantas questões vão aparecendo, né? Essa noção de formação de compromisso, ela era muito reservada a uma formação de sintoma específica da neurose obsessiva. Então, ou em algum momento, ou dentro do desenvolvimento da teoria psicanalítica, Freud dizia que esse compromisso tinha a ver com essa formação, né, como parte desse sintoma da neurose obsessiva. Mas depois a gente vê que isso vai sendo quase que reconstruído, né, e ressignificado também, porque de alguma forma esse compromisso ele acaba sendo também muito fugaz ou frágil na perspectiva freudiana, porque ele vai dizer o seguinte, que é possível que a gente coloque em ação os nossos mecanismos defensivos. Às vezes eu até estou ali, né? Eu quero sentir, eu quero me permitir viver esse afeto. Eu quero, de alguma forma, dar voz àquilo que eu tô sentindo, simbolizar isso. Mas, às vezes, alguns desses mecanismos defensivos, e a gente poderia entrar um pouco nessa questão num outro momento, eles acabam não nos permitindo, a gente acaba negando, a gente acaba deslocando, a gente acaba recalcando, e aí tem um pouco esse lugar de como os mecanismos defensivos também estão nessa relação com o compromisso. E eu até pensei um pouquinho, Maria, no que você comentou, assim, para quem é de fora da psicanálise, às vezes falam, né, mas o que é isso, né? Que história é essa de afeto? Porque para mim afeto é sentimento, né? E é possível que a gente, né, talvez busque uma simplificação de dizer o que a gente pode inferir das emoções, a gente infere que elas existem a partir desses afetos, né? É só a partir dessas manifestações sintomáticas é que eu consigo inferir essas pulsões, ou a origem, a ordem dessas pulsões, de que tipo de pulsões nós estamos falando. Então é interessante pensar nisso, né? Então, se a gente quiser usar uma simplificação, é possível dizer que sim, sentimentos, sensações, né, e, né, sintomas e tudo isso a gente pode estar falando um pouco dos afetos. Mas parece que o afeto é isso que nos conecta com o nosso, com a gente mesmo, né? Vamos falar assim, né? Com esse sujeito inconsciente, com esse grande outro que você usou a expressão. É muito interessante a gente resgatar sempre essas noções, porque elas são talvez noções centrais aí para o nosso entendimento dentro da perspectiva da psicanálise aí dos afetos, dos sintomas.
E olha que interessante que aparece a noção de sintoma, né? Sintoma como um fenômeno subjetivo, né? Como uma expressão de um conflito inconsciente. Então, gente, olha, falar de sintomas é falar de algo que nos é próprio, né? Assim, enfim, quem nunca, né? Quem nunca sentiu algo, né? Um desconforto, um desprazer a gente sente uma série de coisas, assim, essa conexão entre hoje a neurociência, a neuropsicanálise já explica tudo isso para nós, né? Existem conexões reais entre o psíquico e o nosso corpo, né? Assim, fisiologicamente falando, talvez a gente pode falar também em descargas químicas, enfim, mas esses sintomas são reais. Então, quando eu falo em sintomas, quando eu falo que eu sinto algo, esse algo faz muito sentido. E a gente tem que estar muito preparado para não invalidar o que o outro sente. Então, falar em afeto em psicanálise também significa não invalidar o que o outro sente. Aquilo que ele nos traz como sintoma, como sentimento, como angústia, como parte da sua narrativa. Porque é fácil eu querer tirar essa pessoa desse lugar. E aí, eu acho que a gente acabou trazendo um pouco isso ao longo do nosso encontro de hoje, que foi, muitas vezes nós estamos com essa ideia de que, eu quero ajudar esse sujeito a estar bem, né? O nosso propósito é fazer com que ele se sinta bem, com que ele se conecte com a sua realidade, que ele, né, tenha o máximo de satisfação, de ganho de prazer, porque é isso que a gente fala, né? Que ele consiga escutar os seus próprios desejos. Mas o que a gente acaba fazendo, talvez como profissionais, e é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo na clínica, é de não querer antecipar para o outro esses sentidos. É de não querer dar sentido para o outro tem que dar sentido a tudo isso. Então, não sou eu, através da minha interpretação ou da interpretação psicanalítica, que dou sentido a esses afetos, mas é o outro, o próprio analisando, que vai dando sentido a tudo isso. Então, falar desses afetos não é um afeto a partir daquilo que faz sentido para mim na minha escuta, mas do afeto que faz sentido para o outro através da interpretação que eu devolvo para ele. É esse momento em que eu pergunto, faz sentido para você? Ele diz, faz muito sentido. Então, é interessante a gente também pensar nisso, para a gente também não cair num reducionismo em relação a essa ideia do sentimento, dos afetos, de querer simbolizar pelo outro a partir da nossa própria visão de mundo. Né? E a nossa visão de mundo envolve tudo, né? Esse mundo moral, esse mundo cultural, esse mundo intelectual, esse mundo, sabe, social. Então a gente tem que estar muito atento com isso, porque o que nós nos propomos em psicanálise é uma desalienação do sujeito. E essa desalienação do sujeito significa também uma desalienação da forma que esse sujeito sente. Porque quantas vezes esses afetos, ou esse sentimento angustiante vem carregado de culpa, vem carregado de pesar, vem carregado sabe, de mágoas, de ressentimento, e de repente eu falo, mas você não tem motivo para estar magoado? Não, ele tem todo motivo para estar magoado. Né? Ele tem todo motivo para estar ressentido, ele pode não estar ressentido a partir do momento que ele entendeu a causa do seu ressentimento e ele perceber que talvez esse ressentimento está muito mais na ordem do simbólico, daquilo que ele construiu no campo dos ideais, das projeções, desse narcisismo primário, secundário, mas que não tem nada a ver com o que nós queremos que o outro pense, mas com o que o outro pensa, com o que o analisando efetivamente simboliza a respeito dos seus sentimentos. Acho que também falar em afetos em psicanálise é também nos trazer para esse lugar de que não importa aquilo que faz sentido para nós, como psicanalistas, mas o que faz sentido para o outro. Senão a gente está quase que colocando o outro a nossa imagem de semelhança. Né? Seríamos quase como uma onipotência, onipresença, tudo ao mesmo tempo ali, né? Querendo estar na vida de todos e resolver a vida de todo mundo. E é fácil, né, estar nesse lugar, né? Resolver a vida do outro, os sentimentos, as suas angústias é sempre mais fácil do que permitir que ele trilhe esse caminho a partir da sua própria escuta. Exatamente, que é um desafio aí para nós, né, enquanto psicanalistas, ter esse feeling, né, esse cuidado para com que a gente deixe o analisando realmente fazer as suas próprias descobertas. É.
Eu fiquei... Se alguém tiver dúvida, né, perguntas, aproveitem aí, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa live, né? Não deixem aí nosso doutor, né, que a gente está aproveitando ele hoje bastante para esclarecer diversas dúvidas sobre esse assunto que é tão rico, envolve tantos Muito. conceitos, né? Aí, Marta, Gustavo, se tiverem alguma pergunta, aproveitem esse momento, algum comentário, né? Desde já eu queria agradecer e lembrando a todos vocês que a gente está aí nesse projeto do Divã e essa semana todinha a gente vai ter live com vários temas aí. Hoje a gente está fazendo essa introdução com o doutor Alexandre sobre, né, o que a psicanálise tem a dizer sobre os afetos e a gente vai se aprofundar nos afetos, né? Aí a gente vai conversar sobre o medo, sobre o perdão, sobre Que todos coisa esses, boa. né? A gente vai aí, a gente deu essa introdução para a gente entender um pouquinho sobre o que seria esse afeto e a partir de amanhã a nossa live, sempre às 20 horas e 30 minutos, nós vamos estar conversando sobre medo. Então, vem com a gente, participe conosco desse projeto, porque está incrível. Tá, com certeza está incrível. Interessante, né? Quando começa a desdobrar esses afetos, né? Começa a esmiuçar, né? O medo, os ciúmes, né? A raiva, tem tantas coisas que a gente pode falar a partir dessa noção de sentimentos, desses sentimentos que não são mais acessíveis, né? Me lembra até a possibilidade até de reconectar ali com os 7 pecados capitais, fugindo um pouco dessa questão teológica, mas é interessante, né? O Gustavo está dizendo aqui, é tão importante essa questão citada pelo Alexandre sobre validar o que o outro diz sobre o que se sente. É uma das coisas que mais me atrai na psicanálise. Olha É só, interessante, é, realmente. é Acho que é interessante, né? fascinante, né? A gente realmente perceber quando o outro ele dá sentido, né? Ele consegue ali a partir, né, de um manejo que a gente consegue fazer eficaz, né, considerando o tempo de cada um, e aí a gente perceber que o paciente analisando conseguiu realmente validar, ou seja, todos esses afetos aí que de repente trouxe ele para a terapia, né, que estavam angustiando, e a partir daquele momento que ele consegue dar sentido, passa ali não serem mais causadores de angústia. A Uhum. Marta colocou, né, uma aula muito didática, realmente o Alexandre trouxe para a gente aí de uma maneira muito leve esses conceitos que às vezes podem ser complexos, mas eu acredito que ficou muito didático, muito né, de fácil compreensão. Claro que aqui, né, a gente não consegue se aprofundar sobre É. diversos conceitos, como as pulsões, como os mecanismos de defesa. Não tem como, ele deu uma pincelada em alguns, mas eu creio que ficou bem claro para a gente compreender, assim, sucintamente o que a psicanálise tem a nos dizer sobre os afetos. Aí o Gustavo colocou, né? Vocês acham que no Brasil temos uma cultura que nomeia bem todo o leque de emoções que temos? Ou essa gramática é meio precária? Boa pergunta. Eu acredito que a nossa gramática nos permite, assim, falar muito sobre o que nós sentimos. O que nós culturalmente não temos é o hábito de falar sobre o que nós sentimos, né? Então eu me lembro muito dessa questão do dia a dia. Se quando você pergunta para o brasileiro, oi, bom dia, tudo bem? Né, esse tudo bem pressupõe que o outro esteja bem, né, que ele tem que estar bem, porque eu não estou muito disposto a entender se ele está bem ou não está bem, eu só estou dizendo tudo bem como quase que um, uma forma ali tradicional, né, de dizer assim, ok, bom dia, né, quase que um complemento do bom dia, não que eu me importe com o que esse outro sinta. Então, na nossa cultura, nós estamos muito acostumados a não falar sobre o que nós sentimos. E não é por causalidade que, recentemente, né, é um movimento de poucos anos para cá, a gente pode falar de poucas décadas para cá, que parece que o brasileiro tem se conectado mais com a necessidade da terapia, porque terapia antes era sinônimo de pessoa doida, né? Tá louco, tá doido, tá perturbado, tá fazendo tratamento psiquiátrico. As pessoas tinham vergonha de dizer que estavam em análise, as pessoas tinham vergonha de dizer que estavam na terapia. Então, hoje,
é interessante que as pessoas se sentem diferentes, elas se sentem mais confortáveis com esse lugar, elas começam a falar dos seus sentimentos de outro lugar. E aí, quando você fala, ah, não, eu tô indo fazer análise, eu estou indo encontrar com o meu analista, né? Então, hoje já ganhou um status diferente. Não que seja um status chique, elegante, porque não tem nada a ver com isso, mas é um status de alívio, né? É um momento em que eu me reconheço como um sujeito desejante, esse momento que eu me reconheço como um ser humano, esse momento em que eu percebo que eu como qualquer pessoa, eu tenho meus conflitos, né? Eu tenho esses sintomas que estão ali na expressão de um conflito inconsciente, que também podem significar a expressão de algo recalcado, dessa expressão de uma realização de desejo, de uma realização de uma fantasia inconsciente que eu não consigo sequer falar sobre ela. Então, olha que interessante quando a gente percebe o quanto esse movimento está sendo um movimento quase que a nos permitir viver a nossa catarse, porque a gente não se permitia isso aqui na nossa cultura, né? Então, eu sempre digo que um bom exercício seria, quando alguém te perguntar, está tudo bem? Diga com o coração aberto, não, hoje eu estou bem, não, hoje eu não estou muito bem, né? Às vezes a pessoa não está interessada nas suas queixas, porque ela já tem suas próprias questões, mas é importante que a gente saiba que sempre existem profissionais qualificados, preparados, todos os psicoterapeutas, né, os tipos de psicoterapia, vamos colocar nessa perspectiva que eu acho que faz muito mais sentido, não só o analista ou o psicanalista, mas todo tipo de psicoterapia é muito válida para isso, porque somos nós que acolhemos essas angústias do outro. Né? Então, é possível que eu escutei recentemente de um caso clínico, até compartilhando com vocês rapidamente, o paciente disse assim, olha, sempre que eu quero falar que eu estou triste, que eu estou angustiada, que eu sabe que eu não consigo parar de pensar nesse assunto, a família fala, ah, não fica assim, você vai ficar mal, né? Ah, não fica com esse sentimento, não, você vai ficar cada dia pior, a gente não quer ver você mal, não quer ver você depressivo, não sei o que tal. E aí, a queixa era exatamente nesse sentido, gente, sempre que eu vou tentar falar para minha família, para essa pessoa que está do meu lado, aquilo que eu estou sentindo, a pessoa não me permite, né, simbolizar. Então, respondendo à pergunta do Gustavo, eu acho que a nossa gramática permite. O que não nos permite são as nossas inibições culturais. Porque nós temos essa coisa de que o brasileiro tem que estar sempre bem, sorrindo e feliz. Né? Culturalmente, nós crescemos com esse imaginário social de que ser brasileiro é ser um povo alegre, feliz. É isso, gente. Que bom que ser um povo alegre e feliz. Mas tá tudo bem se a gente também tem aquele dia que a gente não está muito bem, não está muito feliz, não está muito oba-oba carnaval, né? Tem aquele dia que a gente vai estar realmente assim, Netflix, né? E a gente vai estar no momento sério, músicas depressivas, melancólicas, e tá tudo bem, né? Comendo muito chocolate, comendo muito doce, a gente também tem que se permitir viver o que a gente tá sentindo naquele momento, né? Expressar um pouco desses nossos afetos, porque a gente mesmo não se permite, quando eu estou mal, eu não me permito. E eu vejo uma relação muito interessante com os pets, assim, quando você está muito triste, o pet chega e dá aquela balançadinha assim, né, e não te permite, ele quer brincar, quer pular. Então, às vezes, é muito interessante para quando você está num processo melancólico, meio depressivo, para te ajudar a sair um pouco desse lugar, eles têm um papel fundamental nessa questão de te resgatar um pouco desse lugar, mas ao mesmo tempo é um lugar que talvez não te permita viver a tua fossa, não te permita viver a tua angústia, a tua dor. Às vezes tudo que você precisa é viver a tua angústia. E o trabalho não permite, a família não permite, os filhos não permitem, as crianças chamam, gritam o tempo todo, o marido pede uma coisa, a esposa pede outra, o trabalho não para de me ligar, não para de receber mensagens. Então, como que essas conexões da vida cotidiana também não nos permite sentir? Porque elas não nos dão espaço para sentir. Bom, eu falei que eu ia Nossa, se deixar. muita essa reflexão final assim foi fantástica. O Gustavo colocou muito bacana essa reflexão, né? As palavras estão aí. A questão é as pessoas quererem usá-las, né? Quererem usá-las, quererem ouvi-las. São muitas questões aí que são em aberto, que daria uma outra live, né, para a gente pensar. A Marta colocou aqui, né, que poderia ter uma sobre o tema de ressentimento, mágoa, né, que é a questão da culpa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de ressentimento e culpa na live do perdão.
né, que também ali tem um link com a Faz muito questão da sentido. culpa, de ressentimento. E aí, se você, a gente vai fazer a live do perdão na quarta-feira, então já sinta-se convidada, que com certeza essas palavrinhas aí vão surgir nessa live, né? Aqui a Ion, Antônia, né, colocou aqui, as A relações são Ione, líquidas. Ione querida, Ione, né, colocou, excelente esta associação cultural, a Cala, não sei. eu não estou Mas conseguindo ver daqui. Ah, eu tá, acho que é a Sandra Calaça. deve ser. Ah, tá joia. Excelente, excelente essa associação, né, que ela colocou. Gente, obrigada pela paciência de vocês estarem conosco, Calaça, estarem conosco até aqui o final, né? Acompanhe a gente nesse projeto. Nós vamos estar todo dia aqui às 20 horas e 30 minutos. Amanhã tem mais e até sexta-feira, até o dia 15 a gente vai estar aqui com vários temas, né? Hoje é o começo desse projeto e agradeço imensamente mais uma vez essa parceria com o doutor Alexandre, é sempre muito bom enriquecedor, ele traz muita contribuição na nossa formação, né? Tanto para nós que somos profissionais, né? Tanto para as pessoas que não são profissionais, com certeza aí uma reflexões, né? Eu acho que a ideia do projeto é a gente proporcionar ali um momento de diálogo, de reflexões sobre temas tão interessantes como os afetos, que a gente percebeu aí com o doutor Alexandre, que não é somente sentimentos e emoções, tem muita coisa para falar, é muito complexo, são muitos conceitos. E eu acho que tamanha complexidade também faz até, né, sentido para com que a gente entenda que nós somos seres individuais, que cada um vai apresentar o seu sintoma, a sua forma, conforme o seu significante. É importante com que a gente possa falar sobre o que a gente está sentindo, possa validar os nossos sentimentos, né, para que a gente comece a criar esse hábito. De repente, aí, né, o Gustavo trouxe essa questão da gramática, da linguagem, dos desafios que é, então a gente já está aí, olha quanta coisa que a gente já pode fazer, né, a partir do nosso dia a dia. A gente também se colocar nesse lugar de escuta do outro, né, de quando a gente perguntar, a gente está disponível, ou então a gente se dispuser, né, a falar também quando a gente não está tão bem assim. Então, a gente fala, né, que Um grandes mudanças exercício, né? começam com pequenos hábitos. Então, de repente, a gente que já está aqui tendo esse conhecimento com o doutor, pode aí começar a mudar por nós, a mudar o nosso, né, as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. A ideia é trazer o divã, né, da clínica para o nosso dia a dia, para que a gente possa colocar em prática um pouco desses ensinamentos e, a partir disso, conseguir, no dia a dia, né, ali construir uma sociedade com um pouco mais de saúde emocional, valorizando todos esses afetos que são tão importantes para Muito a importante nossa isso que você sociedade. falou. Muito importante, né? Trabalhar a saúde, saúde mental, saúde emocional é muito importante. Falar de afetos é falar muito sobre isso. Eu concordo, faz muito sentido. Então é isso. Você pode, né, finalizar a sua fala para a gente encerrar. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pelo carinho, pelo acolhimento de sempre. É um prazer, é sempre um prazer estar aqui contigo, uma satisfação. E vamos seguir junto em outros projetos. A gente vai, aos poucos, se conectando com novos projetos a cada dia. Viu? Sucesso nessa semana. E, com certeza, sempre que eu puder acompanhar, eu estarei aqui acompanhando também. E fica aí a recomendação para todos. Promete ser uma semana de muitas reflexões e praticamente um intensivo de, né, oportunidades para a gente introjetar um pouco disso que a gente às vezes tem tanta dificuldade de trazer, que é os sentidos, os significantes, os simbólicos, os sentimentos, e falar sobre os afetos, sobre os sentimentos. Então, começamos hoje o nosso exercício. Que bom. Que bom, é sempre um prazer, sou grande fã do seu trabalho, né? Gratidão sempre. Quem ainda não segue, né, o doutor, aí pode seguir, né? Pode acompanhar o trabalho dele, que é fantástico.
Gente, boa noite, fiquem aí, né? E nos vemos amanhã. Só vamos nos posicionar aqui para nossa foto de capa, dar um sorrisão aí para a gente. Tá falhando aqui a tua conexão, para mim, não sei É, se é. deu uma falhada? Para ver se a gente coloca uma capa bonita lá na nossa live. Aqui para mim tá normal, tá? Então tá ótimo. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite.